Graça e paz, irmãos, amém. É com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma lição da palavra do nosso Deus, na revista Palavra e Vida. E para a gente é sempre uma honra falar do amor de Deus. Espero que você esteja aí ligadinho com a gente, aproveitando esse momento e procurando pesquisar um pouco mais, porque aqui na Bem da Verdade nós vamos dar um grande resumão do prefácio, né, da primeira parte, da segunda, da terceira parte também. Agora, para pensar e agir, você vai estar fazendo automaticamente na sua residência, ok? Bem, o texto base dessa leitura é justamente no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. O tema desta lição é não as obras, sim a graça. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento? Pai, muito obrigado pela essa leitura, muito obrigado pela tua palavra, continue nos abençoando, nos ajudando a te servir e a entender mais do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bem, irmãos, aqui logo no prefácio da nossa lição, nós tiramos alguns pontos importantíssimos, né? Que o autor diz que algumas seitas evangélicas confusas misturam a lei e a graça. A gente sabe bem da verdade que a época da lei no Antigo Testamento e a época da graça no Novo Testamento. Quando Jesus veio, a partir da morte de Cristo, aquela história que a gente já conhece, quando o véu do templo se rasgou, e ali você não tem mais o sumo sacerdote para ir diante de Deus para você, para rogar para você, você pode ir direto. Então, no Antigo Testamento era diferente, no Novo Testamento já é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. É por isso que quando a gente ora, fala em nome de Jesus, amém. Então Jesus já é esse elo entre o homem e Deus. Há essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus veio justamente não para abolir a lei, mas para fazê-la ser cumprida, né? Para cumprir a lei. E muitas vezes algumas seitas não têm conseguido resolver essas questões, deixando as pessoas muito confusas relacionadas a algumas questões, né? Então, aqui nós podemos ver algumas coisas interessantes também, que Paulo era um judeu ortodoxo, né? O que é ortodoxia? É uma pessoa que crê naquilo que foi imputado a ela. Ele crê naquilo como se fosse uma verdade, já veio com aquilo colocado na sua mente, como se fosse uma lavagem cerebral, vamos dizer assim, né? Mas o apóstolo Paulo, ele também era um fariseu, e os fariseus daquela época eram doutores da lei, pessoas que conheciam muito bem a Torá, que é a palavra, né, a Bíblia. Então isso é a lei, no caso, a bem da verdade, né, a lei. Então ele conhecia muito bem a lei, de ponta a ponta, e isso fazia dele um doutor da lei. Por isso que quando ele discutia com as pessoas, ele sobressaía pelo conhecimento que ele tinha, mas era algo muito teórico. O apóstolo Paulo, ele era muito teórico e também prático daquilo que ele falava, mas a grande verdade, na essência espiritual, o amor, a graça, ele ainda não tinha, que isso adivinha da parte de Cristo Jesus, quando depois ele se encontrou com Cristo e assim obteve essa graça, né? Então, como o texto diz, né, a lição diz, que ele era profundamente imerso, ele era mergulhado no ensino da lei. Então, isso fazia dele um doutor da lei com um conhecimento incrível. Então, ele diz aqui também em Gálatas capítulo 2, versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então era uma coisa que era de pai para filho. Quando o apóstolo Paulo, sendo uma pessoa ali de Tarso, um fariseu de Tarso, significava que ele era de uma família nobre também financeiramente e de bom conhecimento, de aspecto e de boa reputação daquela época com aquelas pessoas que eram conhecedores da Torá, da lei, entre os fariseus. Então, o apóstolo Paulo não era qualquer pessoa, não. Era uma pessoa, quando Saulo, né, era uma pessoa muito bem inteligível dos ensinamentos de seus pais, e por esta razão ele vinha já, né, de berço e era muito temido pelas pessoas que automaticamente viam ele como um promissor, um grande líder daquela época,
capaz de fazer tantas atrocidades e as pessoas entenderem que ele estava realmente correto. Bem, esse terceiro ponto aqui do prefácio, a qual eu anotei aqui, como diz que a obediência a ela salvava o fiel. Esse era o entendimento do apóstolo Paulo. Que se ele obedecesse às leis e à Torá, automaticamente ele seria salvo, independente do que aconteça. Ele teria que fazer somente aquilo e mais nada, obedecer cegamente, né? Mas após a sua convenção, ele mudou a sua posição. Ele entendeu que, a bem da verdade, nós somos salvos, não é por conhecer a lei. Tem muita gente que conhece bastante a lei, né? Legalistas, mas é pela graça e pela fé através de Cristo Jesus. E foram ingredientes, que é a graça através da fé, né? Porque você crê, tem fé, confia, entende, deposita sua confiança e através dessa sua fé você recebe automaticamente a graça de Cristo Jesus. Então, é dessa forma que o apóstolo Paulo passou a entender e a crer, e por isso ele teve uma reputação muito grande dentro do evangelho para os cristãos até nos dias atuais, porém era perseguidor e passou a ser perseguido pelas pessoas que estavam juntamente com ele. Bem, o primeiro ponto aqui da lição é uma busca inadequada. Paulo, irmãos, ele achava que a salvação estava no exímio cumprimento da lei. Como eu disse no anterior, né? Quanto mais cumprisse a lei, mais ele seria uma pessoa salva. Automaticamente já estava salvo diante de tudo aquilo que ele tinha feito. É igualzinho aquelas pessoas que são extremistas, esses homens bombas. Eles dizem que se eles lutarem por Alá, né, eles vão ter uma coroa no céu, vão estar bem, vão direto para a glória, vão ter várias mulheres lá, enfim, e se morrer, melhor ainda. E era mais ou menos assim como o apóstolo Paulo vivenciava, né? Ele entendia desta forma, mas depois da convenção, né, do apóstolo Paulo, ele percebeu que a salvação ela é um cumprimento da lei, e era ter fé em Cristo Jesus para alcançar a graça. Porque na verdade, meus irmãos, nós só vamos para o céu, nós só vamos alcançar as mansões celestiais através da graça. É um favor que a gente não merece, é imerecido pela graça. Cristo morreu para que hoje pudéssemos ter esta oportunidade de juntos irmos para as mansões celestiais. Então é através da graça. Não era um merecimento por ter cumprido a lei. O apóstolo Paulo, né, quando era Saulo, ele achava que por ter cumprido a lei teria um merecimento por tudo que ele fez de forma intrigante, digamos assim. Pois, na verdade, meus irmãos, a salvação é através da fé e a graça do nosso Deus. E é por isso que hoje nós estamos salvos, porque nós cremos, nos submetemos a Deus, a palavra dele, a lei dele, e através desta lei nós alcançamos a graça em Cristo Jesus. Bem, aqui no meu segundo ponto aqui, que eu não estou lendo a revista, eu estou indo direto naquilo que eu consegui tirar aqui, até para, se for de ler a revista, os irmãos podem ler em casa, eu só estou dando aqui um cumprimento aí com os irmãos lerem e vai conseguir entender justamente aquilo que eu estou falando aqui, né? O segundo ponto aqui, o autor diz que Cristo é o fim da lei, né? Diz assim: podemos ver nos dias atuais, eu coloquei aqui, né, seitas legalistas e muitas regras do que se deve fazer. E a bem da verdade é isso, né? Não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser desse jeito. Eu lembro uma vez uma amiga, né, que ela começou a entrou numa igreja, né, começou a frequentar uma igreja, e logo depois ela falou: eu não posso namorar agora, e quando o namorado tem que pedir consentimento ao meu pastor, nem aos meus pais, porque lá o pastor disse isso, e não pode beijar até o casamento. Aí agora você vai ver, né? Já tem até filho, já engravidou fora do casamento, enfim, não adianta, meus irmãos. A lei, ninguém vai cumprir a lei 100%. Se você não tiver fé e se submeter à graça de Deus, automaticamente as coisas vão descambar na sua vida. E é isso que acontece com a vida de muita gente. Então precisamos entender dessa forma. Por isso que Paulo aprendeu dessa forma.
Na verdade, ele achava que se obedecesse à lei de forma rigorosa, logo ele teria a sua salvação. E não é assim, né? Ele teria a salvação dele garantida por obedecer à lei de forma rigorosa. Mas e o coração dele, né? Ele achava que se fosse obediente à lei de forma rigorosa, garantiria a sua salvação, e por isso que ele era doutrinado apenas para fazer, né, daquela forma imaginada. Então, em qualquer coisa que fizesse diferente, deveria ser morto. Ele achava isso, né, das pessoas. Por isso que ele consentiu na morte de Estevão. Se você for ver lá no livro de Atos, logo depois, antes da convenção do apóstolo Paulo, se eu não me engano, no capítulo 6 ao 8 ali, fala sobre a morte de Estevão, e ele consentiu na morte de Estevão. Estevão era um diácono da época, entre os 7 diáconos estabelecidos, né, por causa dos apóstolos não estavam conseguindo mais dar conta do órfão, da viúva ali, né, daquele momento. Então eles teriam que ajudar ali naquele momento os apóstolos, fazendo com que o reino de Deus pudesse ser propagado de uma certa forma através do trabalho deles também. Então, podemos ver que o apóstolo Paulo começou a se enganar e entender que não era através de um cumprimento árduo e incisivo da lei que ele iria para o céu, mas sim através da graça de Cristo Jesus e através da fé e da graça, que é um favor não merecido, né? Nós não merecemos, mas Cristo assim nos consentiu. Bem, o terceiro ponto, vocês vão entender aí, nós vamos abordar aqui de forma até bem rápida, né? Salvos pela graça é o terceiro ponto, né? Dizemos que somos salvos pela fé. A gente costuma dizer isso, somos salvos pela fé. E essa declaração, no caso, o autor aqui diz que ela está equivocada. Não é pela fé, né? E ele diz aqui que somos salvos pela graça. Acabamos até de falar isso no ponto anterior, e isso vem a complementar. E é por meio da fé e pela fé. E não pela fé, melhor dizendo. É por meio da fé e não pela fé. A salvação não é pela fé. É por meio da fé, mas é pela graça. Então, cada um tem o seu ponto. A fé é você crer. É o ponto inicial. Você creu, aí você alcança a graça. A graça através de Cristo Jesus, com o cumprimento da lei. Então, uma coisa puxa a outra. Tanto que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça é salvo, pelo meio da fé. E isso não é seu, mérito seu, não. É um dom de Deus. Deus, mesmo sabendo que você é pecador, mesmo sabendo que você é uma pessoa ruim em algum momento, uma pessoa que peca, que erra, Ele te dá a graça através de Cristo Jesus. E é isso que precisamos entender. Eu tenho fé, eu sei que é a fé, mas existe a graça, que é um cumprimento da fé através de Cristo Jesus, tá? Por isso que nós nos apropriamos da graça, na verdade, pela fé, né? Basta crer, assim como aquele carcereiro, quando nós vemos lá, né, em Atos capítulo 16, versículo 31, lá em Filipos, quando o apóstolo Paulo está lá naquela prisão juntamente com Paulo e com Silas, né? Era Paulo e Silas, e quando desmoronou toda aquela estrutura, porque eles estavam cantando hinos depois de serem açoitados, e o carcereiro, quando viu tudo aquilo quebrado, e o pessoal ia sair correndo, e quando ele viu ia se matar, Paulo, não faça tal, pois todos nós estamos aqui ainda. Aí ele creu ali naquele momento, entendeu, né? Aí ele chegou e falou assim: Senhores, o que é necessário eu fazer para me salvar? Aí quando o apóstolo Paulo viu aquilo, disse: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o crer. A fé, aí vem a graça de Cristo Jesus sobre cada um de nós. Irmãos, eu não mereço, porque você pode ter fé, você pode saber toda a lei, mas se não ter a graça de Deus sobre a sua vida, se Deus não consentir, eu estou fazendo um favor para você, eu vou te ajudar, eu vou te dar a oportunidade de você ser salvo, tá? Porque você poderia ter fé, você poderia ter um monte de coisa, mas se Deus não der a graça, meu irmão, já era. E nós agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de sermos alcançados pela graça dele,
através da morte e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que hoje, meus irmãos, somos salvos, libertos e remidos pelo sangue do Cordeiro em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube da Primeira Igreja Batista da Posse, a qual eu sou pastor. Aqui quem fala é o pastor Magno Macedo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.